Presidente, antes de mais cumprimentar a Sra. Ministra e os seus secretários de Estado. O assunto que vamos abordar, Sra. Ministra, nesta primeira ronda, é da água e da privatização da água e dos serviços da água, nomeadamente o setor de abastecimento de água, saneamento básico e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Como a Sra. Ministra bem sabe, o PCP opõe-se firmemente à privatização da água. Entendemos que este recurso natural, pela sua importância que tem para cada um de nós e pela importância que tem para o nosso futuro coletivo, deve ser gerido pelo Estado, deve-se manter gerido por organismos públicos, sempre numa ótica de prestação de serviço público e nunca numa ótica de obtenção de lucro. Esta é a posição, por mais conhecida, do PCP relativamente à privatização da água. Opomos veementemente contra ela. As intenções anunciadas pelo Governo, e ainda hoje aqui pela Sra. Ministra, para a privatização do setor, apontam que o modelo, que após uma concentração inicial dos sistemas multimunicipais e depois de uma verticalização, ou seja, integração dos sistemas em baixa, se avançará para a concessão a grupos privados de exploração destes sistemas. Obviamente que estes grupos privados só quererão assumir a exploração destas concessões, a criar, nesta reestruturação das águas, se tiverem a expectativa de obterem lucros chorutos, essencialmente à custa do Estado, que continuará a fazer os investimentos como fez no passado, as infraestruturas, e também dos consumidores, que verão a sua fatura da água aumentar brutalmente. Ainda recentemente, já se falou hoje aqui, o Presidente da empresa Águas de Portugal anunciou há dias que se iria proceder uma uniformização dos preços da água a nível nacional e apontou valores de 2,5, 13 euros por metro cúbico de água. Isto representa um aumento brutal relativamente àquilo que são as tarifas atualmente praticadas por todo o território nacional, em alguns sítios 200%, noutros sítios 300%, noutros 400%, até 760% no caso extremo. E eu queria perguntar, Sra. Ministra, se confirma que se vai proceder a esta uniformização com estes valores. Ora bem, neste negócio da privatização, porque efetivamente de um negócio se trata, os privados ficam com os lucros à custa do Estado e dos consumidores. O Estado, como disse, faz investimentos, os consumidores pagarão mais pela água. Sabemos que a Sra. Ministra se tem esforçado por fazer passar a ideia que não será assim, que os privados terão que fazer investimentos e assumir riscos. Mas também sabemos que as coisas não se têm passado assim nas parcerias público-privadas que têm sido feitas nesta área e também noutras áreas, um tema agora que está a ser debatido e esmiuçado. Sabemos que tem sido, e os exemplos que são conhecidos, fantásticos negócios para os privados e negócios ruinosos para o Estado e para os cidadãos. Hoje os portugueses vão tendo cada vez mais consciência que estes negócios de privatização, e não estamos só a falar de água, mas em geral, não servem os interesses de todos os cidadãos, mas sim os interesses dos grandes grupos económicos e financeiros, nacionais e internacionais, que se vão apropriando desta forma das riquezas nacionais. E quando as coisas correm mal, lá está o Estado para socializar os prejuízos, quando há lucros, obviamente, os privados apropriam-se deles. E a propósito da privatização da água neste modelo de concessão, permita-me, Sra. Ministra, voltar a um caso concreto que já referi na audição de abril, de uma empresa municipal criada para gerir e explorar o sistema municipal de águas do Concelho de Faro. Refiro-me à Fragar, que sendo uma empresa municipal que não está integrada no Grupo de Águas de Portugal, não deixa de ilustrar bem o que são os negócios das concessões privadas, em particular das concessões no setor da água. Relativamente a esta empresa, o Tribunal de Contas realizou uma auditoria, concluída e aprovada no passado dia 25 de janeiro, e esta data é importante, no passado dia 25 de janeiro, que é de conhecimento do Governo e, em particular, da Sra. Ministra. Esta auditoria é arrasadora. Irei citar algumas passagens desta auditoria, porque não tenho tempo para citar tudo o que é importante, mas aconselho vivamente a leitura integral do relatório do Tribunal de Contas. De acordo com o Tribunal de Contas, o acordo financeiro entre os privados e o município, e cito, não prevê qualquer transferência efetiva de risco para o parceiro privado, na medida em que a rendibilidade do projeto está, em última instância, sempre garantida por via do esforço ou do parceiro privado, ou dos consumidores, ou de ambos. E mais adiante diz, o parceiro público assegurará o equilíbrio financeiro da empresa e, consequentemente, a remuneração acionista do privado, independentemente dos resultados empresariais alcançados. E ainda, no acordo financeiro celebrado entre os acionistas, estabelece uma taxa interna de rentabilidade de 8,41% para o investimento realizado pelo acionista privado livre de risco. Tudo isto são citações.
refere-se ainda o Tribunal de Contas a um expediente utilizado pela administração da FAGAR para garantir uma remuneração adicional ao acionista privado, o qual, na sequência deste expediente, já não seria 8,4%, mas sim os extraordinários 15%. Diz ainda o Tribunal de Contas que os membros do Conselho de Administração reconhecem que a revisão do acordo financeiro, subscrito em abril de 2010 pelos acionistas públicos e privados, tem por base dados incorretos económicos, financeiros e operacionais respeitantes aos anos 2005 a 2009. Muito bem, vou terminar com as citações. Sabemos que é arrasadora para aquela concessão. E é isto que são as concessões, as parcerias público-privadas, negociadas em que os privados ficam sempre a ganhar quantias obscenas, obtêm taxas elevadiças de rentabilidade como estas de 15%, sem qualquer risco, sempre à custa do Estado e dos cidadãos. Disse a Sra. Ministra na última audição, em abril, que este é um caso particular e que o Governo, na privatização da água em Portugal, não procederá assim. Permita-nos duvidar, Sra. Ministra, dessa intenção. Como é que este Governo avalia a ruinosa gestão da FAGAR? Presumimos que positivamente. Apesar do Tribunal de Contas arrasar a gestão da FAGAR, presumimos que o Governo e a Sra. Ministra avaliam positivamente a gestão desta empresa. E a prova disso é que a Sra. Ministra nomeou o Presidente do Conselho de Administração da FAGAR para cargo de Presidente da CCDR do Algarve a 17 de fevereiro de 2012. Ou seja, um mês depois do Tribunal de Contas aprovar este relatório arrasador, a 25 de janeiro, a 17 de fevereiro de 2012, a Sra. Ministra nomeia o administrador desta empresa que, de acordo com o Tribunal de Contas, recorreu a expedientes para aumentar a taxa de rentabilidade interna do acionista privado, lesando o Estado. A Sra. Ministra nomeia o Presidente da CCDR Algarve. Podia-se argumentar que a Sra. Ministra não sabia, não conhecia que ele tinha sido Presidente, mas aqui no despacho de nomeação aparece o currículo onde diz Presidente do Conselho de Administração da FAGAR. E aqui está a nomeação, uma promoção. Como é que se interpreta uma promoção desta natureza? Termino já. Já tem de terminar, já vai com 7 minutos. Então concluo, como é que se interpreta com uma avaliação positiva destas concessões que vão ser, por via da privatização, alargadas a todo o país. Muito obrigado, Sr. Presidente, eu termino pedindo, isto já não é intervenção, é uma interpelação à mesa, se podia distribuir à Sra. Ministra para avivar a memória e aos grupos parlamentares uma cópia do despacho de nomeação do Presidente da FAGAR para a CCDR. Sim, distribuiremos com certeza. Muito obrigado.